Hoje eu vim aqui, né, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre essa questão de nós valorizarmos a nossa história. E aí tem umas perguntas que eu acho bem interessantes a gente fazer para que a gente possa refletir sobre isso, né? Que história eu estou contando da minha história? O que foi que eu vivenciei ao longo da minha vida que possa servir de exemplo para outras pessoas, que possa servir de ajuda para outras pessoas que de repente podem estar passando pelo mesmo desafio, pela mesma situação. E aí, quando eu fui refletir sobre isso, né, valorizar a minha história, e aí eu lembrei que eu já passei por muitos desafios, muitos, né? Eu venho de uma família de origem muito humilde, e eu acreditava que a única forma de eu vencer na vida era se eu fosse estudar, né? E para aquela realidade que eu vivia, realmente estudar, fazer uma faculdade, ter uma profissão seria a única forma de vencer, digamos assim. E aí eu fui fazer faculdade, sou formada em biologia, né? E durante a faculdade eu passei por tantas situações desafiadoras que aquilo me causava um sofrimento enorme. E eu desenvolvi crises de ansiedade, de repente eu estava depressiva, de repente eu estava ansiosa. E eu estudava e não tinha resultados, as provas, né, sempre me dava mal nas provas. Mas aí eu continuava firme naquele propósito, não, eu tenho que fazer uma faculdade. Terminei a faculdade e de repente eu já estava fazendo mestrado. E durante o mestrado aquilo se intensificou muito mais, né? Toda aquela angústia, aquelas crises que eu vivi na graduação, no mestrado foi muito mais forte. E aí, interessante que eu comecei a me cobrar, né? Ao invés de eu valorizar todos os desafios que eu tinha vencido durante a graduação, eu comecei a me cobrar mais e mais. É como se eu não tivesse me sentindo merecedora de estar ali fazendo apenas o que eu fazia, que já era muito, né? Mas eu precisava fazer mais e fazer mais. E de repente eu me vi, né, como se fosse vivendo uma síndrome de não merecimento, um complexo de inferioridade, é como se eu não fosse digna de estar ali, é como se eu não merecesse aquela vaga. E isso foi me causando dor e sofrimentos, e muitas coisas foram acontecendo e eu não sabia lidar com essas emoções. Mas eu terminei o mestrado, né, carregando uma bagagem emocional muito tóxica, né, muita coisa eu deixei acumular. E aí depois que eu terminei o mestrado eu pensei, eu não tenho tempo hábil, né, não tenho tempo hábil e nem condições emocionais para tentar um doutorado. Eu vou dar uma pausa, né, esses eram os meus pensamentos, eu vou dar uma pausa para depois eu vir e fazer o doutorado. E aí nessa pausa que eu resolvi dar, né, muitas coisas acontecendo. E eu fiquei ainda pior do que eu estava, né, toda aquela somatização da graduação, do mestrado, tudo aquilo estava em mim ainda. Eu não tinha parado para limpar, digamos assim, né? Não tinha parado para fazer uma terapia, não tinha parado para fazer um tratamento, né? Cuidar daquelas emoções que tinham ficado tão à flor da pele durante esses 2 processos que eu vivi. E aí, como se não bastasse tudo isso, né? Eu recebo a notícia de que minha avó faleceu, cometeu suicídio. Nossa, eu pensei, agora eu não saio mais do fundo do poço, né? Eu fiquei muito mal com toda essa história. E muitas coisas ainda foram acumulando ao longo do tempo, né? Só que aí depois eu comecei a buscar, né, esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento, comecei a entender que as coisas estavam em mim, que era responsabilidade minha, assim como também era responsabilidade minha buscar a cura. E eu comecei a fazer muitas coisas, fiz muitos cursos, muitas técnicas, apliquei muita coisa. E hoje, se você me perguntar, olha, aí, o que foi que deu resultado mais rápido, mais imediato? Eu confesso a você que de tudo que eu fiz, né, tudo que eu fiz, todas essas técnicas,
para mudança de frequência vibracional, para ficar no estado de presença, para ressignificar. E aí eu entendi que tudo isso, no que fez sentido, que fez significado para mim, foi mudar as minhas crenças, foi dar um novo significado para tudo aquilo que eu tenho vivido, foi contar uma nova história da minha história, né? Com um novo significado, sem excluir o que eu tenho vivido, sem excluir o que eu tenho vivenciado ao longo dos anos. E eu fiz tudo isso, né, com meditação, o Ho'oponopono, fui buscar entender a minha criança ferida, fui entender um pouco da minha personalidade. E eu continuei estudando. Depois fiz outros processos, né? Aí eu decidi, eu quero fazer isso da vida, eu quero ajudar as pessoas, de repente, a se curar de todas essas emoções que elas carregam, né? E é isso que eu faço hoje. Eu trabalho com autoconhecimento, com o Ho'oponopono, né? Uma técnica maravilhosa de cura, limpeza de memórias. E esses dias, né, se você está assistindo esse vídeo agora, você vai ter a oportunidade de participar comigo de um grupo, né, um desafio em grupo, de 21 dias de limpezas, de crenças limitantes através de Ho'oponopono, né? Eu vou lançar esse desafio. E aí você deve participar, porque tem muitas coisas que você carrega da sua história que você precisa dar um novo significado. Tem muitas coisas que você carrega, que você acredita que são crenças limitantes, que estão dificultando ou estão limitando, né, como a própria palavra já diz, a sua vida, os seus resultados. E é isso que eu vou fazer, né? A gente vai limpar, a gente vai dar um novo significado para essas crenças. Ao invés de serem crenças limitantes, a gente vai transformar elas em crenças potencializadoras. E se você quiser participar desse desafio, é só deixar uma mensagem, um comentário, mandar um direct, né? E você será muito bem-vindo ao meu grupo de desafios de 21 dias, onde nós vamos limpar crenças limitantes através de Ho'oponopono. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, faça, se cure, se limpe. Nós somos seres vibracionais, nós precisamos dessa limpeza. Combinado? Eu espero você.